Estamos online! Ladies and gents, welcome back! Meu nome é Danilo, sou músico e professor de inglês. Sejam bem-vindos a mais uma aula, porque aqui a gente não dá só diquinha, a gente dá aula para você aprender de verdade. Por isso, deixa o seu like, pega o seu caderno, sua caneta e sua água, porque hoje a gente vai aprender inglês com ele, o cara que me fez querer ser um guitarrista foda desde que eu era adolescente. Só não virei o guitarrista foda, mas querer eu quis. Kiko Loureiro! Aê! Desculpa, me empolguei aqui. Eu tô fazendo esse vídeo a pedido do meu queridíssimo aluno Marco Antônio, um dos alunos mais dedicados que eu tenho. O cara devorou as videoaulas que eu tenho lá na plataforma da English Jam. E é uma alegria pra mim produzir mais essa aula, porque eu sei que ele vai tirar muito proveito dela e você vai também. A English Jam é uma plataforma de inglês para músicos, onde você tem acesso a aulas aprofundadas sobre esses vídeos aqui que eu comento no YouTube, além dos materiais completos dessas aulas, lives mensais onde você tira dúvidas diretamente comigo e uma comunidade no WhatsApp onde eu e os seus colegas músicos estamos prontos para te ajudar. Lá só entra gente que tá afim de crescer. Por isso aproveita a promoção de pré-lançamento, bacalhau. Em vez de pagar R$ 89 por mês, paga só R$ 18,98, é mais barato que um x-salada. E corre, porque é só até dia 31 de agosto. Era para ser até dia 16, mas eu tô atrasado na minha agenda, tive que jogar mais para frente, então se aproveite da minha falha. E vem aprender inglês, falando de instrumento, equipamento, composição, teoria musical, produção. Aliás, manda aqui nos comentários o vídeo que você quer me ver comentando, que ele vai virar assunto de aula aqui no canal e lá na English Jam também. Certo? Então chega de conversa e vamos aprender inglês falando de tríades abertas. Onde mais você encontra isso? Só aqui. Então ele começa com essa frase aqui, ó. Hey, Kiko here. In this video, I want to show you something that I use all the time. Hey, Kiko here. In this video, I want to show you something that I use all the time. Muito bem. Hey. Oi. Aí você vai me perguntar, mas oi não é hi? Assim, ó. Hi. Sim. Mas também se fala hey em inglês para falar oi. Especialmente se você quer falar num tom mais amigável, assim. Hey. Bem comum. Kiko here. Kiko aqui. In this video. Neste vídeo. Então repare. Essas duas palavras aqui funcionam juntas. In this. É como se fosse em este. Que junto vira neste. Então, in this video, neste vídeo, I wanna show you, eu quero, esse quero aqui é o wanna, eu já falei disso em outros vídeos, mas a repetição é importante, então eu vou falar de novo. I wanna é I want to, é a junção de want to, né? Quando eu junto want e to, vira wanna. I wanna show, a palavra show é o verbo mostrar. I wanna show, eu quero mostrar you, a vocês. Pô, mas não tinha que ser use no plural? Não, you pode ser plural e pode ser singular também. E como que eu sei quando é um, quando é o outro? Pelo contexto. Aqui poderia ser qualquer um, mas por ser um vídeo do YouTube, que ele está falando para um público maior, então a gente assume que vai ser no plural. I want to show you, eu quero mostrar a vocês, something, algo, that, que, eu, uso all the time, o tempo todo. All é todo, the é o, time é tempo. Então seria todo o tempo, ou o tempo todo. Really, all the time. Really, all the time. My solos, riffs, clean parts, in jazz, fusion, metal, open triads. Really, all the time. Realmente, o tempo todo. A palavra really, ela realmente quer dizer realmente. Como eu já falei em outras aulas, quando você pega uma palavra e coloca ly no final dela, você pensa em mente. Então, real vira realmente. Really, really. Porém, o really também pode ter uma ideia meio assim, ó, sério. O tempo todo. Really, all the time. In my solos, nos meus solos, riffs, clean parts, partes limpas, in jazz, no jazz, fusion, metal, open triads, tríades abertas. E aqui a gente observa a primeira inversão desse texto. Sim, é a primeira inversão do texto. Open triad. Você vê que open, que significa aberto, vem antes de triad, certo? Porque tríade pode ser qualquer uma, mas essa daqui não é qualquer tríade que a gente está falando, são tríades abertas. Por que eu estou explicando isso? Porque open é um adjetivo, é uma qualidade dessa tríade. E no inglês, a qualidade das coisas vem antes das coisas. Aquele velho exemplo, carro preto, a gente fala black car. E eu tenho certeza que você sabia disso. Então, preto vem antes de carro no inglês, certo? Bora lá então. Ele diz, yes, open triads. Sim, tríades abertas. Yes, open triads. So the triads, it's a formation of 3 notes. So the triads is a formation of 3 notes, root, the third, and the fifth. Muito bem, então ele fala aqui, então, so, the triads, as tríades, it's a formation, são uma formação of 3 notes, de 3 notas. E aqui você pode observar que eu fiz versões melhoradas dessa frase. Por quê? Na verdade, isso aqui foi um errinho que o Kiko cometeu. Não tô falando mal do inglês do Kiko Loureiro. O cara tocou no Megadeth, tá ligado? O que eu posso falar do inglês do cara?
Ele tocou no Megadeth. Ah, porque o inglês, não sei o quê. Meu amigo, ele tocou no Megadeth. Ele tocou no Angra. Ele toca sozinho. Patrocinado da Ibanez. Cordas da Dario. Eu acho que ele ainda é patrocinado pela Dario, não tenho certeza. Enfim, não é uma crítica ao inglês dele. Na verdade, se isso daqui serve de alguma coisa, é pra você perceber que o seu inglês não precisa ser perfeito. Você tem sim que se esforçar pra chegar o mais perto do perfeito possível, mas como falante não nativo, você não vai chegar. Desiste dessa ideia. Não vai chegar. Então onde que você tem que mirar? Em ter uma comunicação clara, que é o que o Kiko Loureiro tem, certo? Mas então qual que é o errinho que ele comete aqui? Ele fala the triads no plural. E depois ele diz it is, porque esse S aqui é um is. It's a formation. O it, ele não tem um papel nessa frase, porque ele estaria se referindo de volta às tríades. Só que fica redundante, porque é como se eu dissesse a tríade, ela é... Eu não preciso desse ela nessa frase. Eu posso falar só a tríade é. Concorda? Então, it aqui não teria papel. Agora, o is, a gente não usa para plural. E tríades está no plural. Eu não posso dizer no português, as tríades é. Gramaticalmente, isso está errado. O que seria o correto? As tríades são. Então, nas versões melhoradas que eu fiz aqui embaixo, eu pus as duas opções. Você pode falar no singular. So, the triads are formations. Então, are é o que a gente usa no plural. E formations, porque são triads. Certo? Ou ainda, na versão melhorada 2, a gente pode falar so the triad is a formation. Agora sim, a gente está falando de uma tríade, certo? Muito bem. So the triads, it's a formation of 3 notes. Root, que é a tônica. A palavra root, ela quer dizer raiz, certo? Então quando você fala de uma escala, e aí você fala da nota raiz, você está falando da tônica. Por isso, root. No inglês a gente fala root. Então, root, the third, a terça, and the fifth, a quinta. E próxima frase, então. And it can be major, can be minor, can be diminished, can be augmented. And can be major e podem ser maiores. Can é o verbo poder, be é o verbo ser. Então, como a gente está falando das tríades, podem ser can be major, maiores, can be minor, menores. Ou podem ser menores, can be diminished, podem ser diminutas, can be augmented, podem ser aumentadas. E aqui eu fiz mais algumas versões melhoradas aqui, porque quando o Kiko falou isso aqui, ele deixou de colocar o sujeito bem aqui, ó. E no inglês, a gente não pode ter verbo sem sujeito. Gramaticalmente, isso é errado. No dia a dia, pode acontecer. Da forma como o Kiko falou, um falante nativo não falaria, mas não impede ninguém de entender, certo? Aposto que quando ele falava isso aqui pro Dave Mustaine, se ele falou isso aqui alguma vez pro Dave Mustaine fez got it. Mas então vamos lá para as versões melhoradas. Primeira versão, and they can be major. O que é esse they aqui? They é como se eu dissesse elas, porque they pode ser eles ou elas. Como a gente está falando das tríades, elas. Elas podem ser they can be major, they can be minor, they can be diminished, they can be augmented. Então eu coloquei they em todas aqui. Na segunda versão eu já fiz diferente. Eu coloquei só na primeira, porque uma vez que eu mencionei o sujeito no começo da frase, eu não preciso ficar repetindo ele no resto da frase. Então ficou and they can be major, can be minor, can be diminished, can be augmented. E a versão melhorada número 3, eu não repeti nem o can be. Eu só falei and they can be major, minor, diminished or augmented. Eu fiz isso porque às vezes quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente fica na dúvida se a gente pode fazer essas reduções. Mas pode sim, é super comum, assim como a gente faz no português. Eu não preciso falar. E elas podem ser maiores, elas podem ser menores, elas podem ser diminutas, elas podem ser... Eu não preciso falar isso. Eu posso falar, elas podem ser maiores, menores, diminutas ou aumentadas, certo? Bora para a próxima frase então. And I'm going to show you here the open triads. And I'm going to show you here the open triads. And, eu, gonna... Assim como o wanna, que a gente viu mais cedo, o gonna também é uma contração, que é a contração do going to, certo? Quando eu junto going com o to, vira gonna. Isso é muito comum de acontecer. Então, eu vou mostrar, show you, para vocês. Pô, mas não tem que ter o para aqui, show to you. Muita gente pensa que tem que ter esse to aí, mas não precisa, tá? Então, para vocês, here, aqui, as open triads. Tríades abertas. E aí eu fiz uma versão melhorada aqui porque o Kiko, e aí você vai ver que ele vai fazer isso algumas vezes durante o vídeo, deixou de usar o verbo to be para falar I'm gonna. Esse verbo to be aqui ele é necessário. Mais uma vez, é um erro? É. Quer dizer que o inglês dele é ruim? A tomar banho, né? Eu que sou professor, tô acostumado. Vou falar isso aqui.
I'm gonna show you. Quem não é professor, se comete um erro desse, tá mais do que perdoado. Tá bem. Então vamos para a próxima frase. I'm not gonna go crazy. I'm not gonna go crazy. Então ele diz, eu não, I'm not gonna, mesma coisa, né? Going to, vou, go crazy. Veja só, eu coloquei algumas opções aqui de como a gente pode interpretar go crazy, porque essas duas palavras, elas funcionam juntas. E elas têm esse sentido aqui, ó, enlouquecer, endoidar, fazer loucura. Então, né, ó, tá querendo dizer, eu não vou aqui humilhar vocês, réis mortais, que não tocam nada, destruindo, como de costume. Eu vou só fazer na humildade aqui, porque vocês já vão sofrer muito para aprender o que eu vou ensinar. É basicamente essa a ideia. Então ele não vai fazer loucura. I'm not gonna go crazy. Mais uma vez, ele não colocou o verbo to be ali, o que é um errinho. I'm not gonna go crazy. Próxima frase. They're gonna show some shapes here for you, so you can apply right away. You can try and hear the sound and see if you like it. Então ele diz, eu vou mostrar some shapes. Então, some é alguns, shapes são shapes mesmo. Quem toca guitarra está acostumado com isso, acostumado com esse termo. Here, aqui, for you, para vocês. So, para que. Então, repare que esse so faz o papel dessas duas palavras aqui no português. Para que. O so é uma palavra versátil, que pode ser interpretada de várias maneiras, mas nesse contexto, ela indica a finalidade do que ele vai explicar. Então, ele vai mostrar alguns shapes para que, ou seja, a finalidade. Qual a finalidade dele mostrar esses shapes? É para que você possa aplicar imediatamente. So you can, então para que você possa apply, aplicar right away. Right away é uma expressão também. Essas duas palavras aqui funcionam juntas e elas querem dizer imediatamente. Certo? Se está em amarelinho aqui é porque na segunda aula, que vai lá na plataforma da English Jam, eu vou falar de uma forma mais aprofundada sobre isso. E aí você vai ver as outras aplicações do so no inglês. Então, I'm gonna show, eu vou mostrar, some shapes, alguns shapes, here for you, aqui para vocês, so you can, para que possam, vocês possam, vou colocar aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Apply, aplicar, right away, imediatamente. You can try, vocês possam. Não vou colocar o vocês aqui não tem necessidade, mas a ideia é essa, né? Vocês possam. You can try, experimentar, and hear, e ouvir, the sound, o som, and see, e ver, if, se, you, você, ou vocês, like it, gostam. Pô, eu sei que like é gostar, mas e o it? O it está aqui como objeto. Pronome objeto para ser mais chique. E embora aqui não esteja em amarelo, mais para frente vai estar, porque a gente vai falar disso na segunda aula. Agora, e esse try aqui? O try eu marquei porque muitas vezes a gente usa esse verbo com a interpretação de tentar. É como se fosse o verbo tentar. Mas ele também é muito usado com a ideia de experimentar. Então, grava aí, anota aí que try pode ser tentar, mas pode ser também experimentar. E você vê que essas duas palavras meio que estão relacionadas, certo? Se eu trocar experimentar por tentar aqui, funciona também. Mas eu vou deixar experimentar porque ficou melhor. Então, aqui é a versão melhorada, né? I'm gonna show some shapes. E vamos para a próxima frase. And then if you can apply somehow. And then if you can apply somehow. Então, and then... E aí, então esse then aqui você vai ver ele várias vezes durante esse vídeo. Você vai ver ele em vários vídeos meus, na verdade. E ele tem essa ideia de então, daí, aí, certo? And then, e aí, if, se, you, vocês, can, conseguem, apply, aplicar, somehow, de alguma forma. Pois é, essa palavra aqui, somehow, quer dizer de alguma forma, de algum jeito, tá bom? E o can, eu marquei ele aqui porque a gente está acostumado a ver o can interpretado como o verbo poder. Mas quando você pensar no verbo conseguir, tipo, eu consigo fazer alguma coisa, essa ideia de ter a habilidade ou a capacidade de fazer alguma coisa, você no inglês vai pensar no verbo can. Muito bem, próxima frase. I'm gonna show with a clean tone and I'm gonna use major and minor. I'm gonna show. Eu já vou falar da forma corrigida, tá? Não se esqueçam, aqui precisa ter o verbo to be, beleza? Eu escrevi assim porque é assim que o Kiko fala e é importante que você saiba que isso não é um grande problema, embora você deva sim tentar falar com o verbo to be ali, beleza? Então, I'm gonna show, eu vou mostrar, with, com, a, clean, limpo, tone, tom.
mais uma inversão aqui, né? Clean tone, tom limpo. Clean é limpo, tone é tom. And I'm gonna use. Então aqui ele colocou o verbo usar. A gente estava vendo só ele falar I'm gonna show. Agora tem I'm gonna use. Eu vou usar. Aqui tá só vou usar, mas você sabe que vou só pode ser eu, não pode ser ele vou, ela vou, nós vou. Tem que ser eu vou, certo? Então, I'm gonna use, vou usar, major, maiores, and minor, e menores, ok? Próxima frase, então. Once you get there, if you like it, you try to learn more shapes, you try to learn the diminished, and then the augmented as well. Once you get there, uma vez que, a palavra once quer dizer tudo isso aqui, ó, uma vez que. Cuidado com a pronúncia disso aqui, tá, galera? Eu vejo muita gente falando once, e once tem a ver com uma vez, que tem a ver com certo? Caramba, fiz uma bagunça aqui. Então, quando você pensa em você pensa em one. Viu minha pronúncia aqui? Por isso, quando você fala once, você fala one, e não once. Beleza? Once, uma vez que vocês, get there, chegarem lá, there é lá, you get. Eu vou me aprofundar nisso mais na segunda aula, que é sobre vocabulário e gramática, mas ele tem essa ideia, aqui nessa frase, ele tem essa ideia de chegar. É um verbo muito versátil, pode significar muitas coisas, tá? Mas aqui, por conta do there, ele tem a ideia de chegar lá. Once you get there, uma vez que vocês chegarem lá, if you like it, se você ou vocês gostarem, it, que é o pronome objeto, que eu não vou falar aqui, né? Então pode ignorar isso daqui na tradução, não entra, então é só se vocês gostarem, ou se gostarem, you'll try to learn. Tudo bem, esse duplo L que tem aqui é, na verdade, will, a palavra will contraída. O que ela quer dizer? Sozinha, ela tem um significado completamente diferente do que você vai ver aqui. Então, eu não vou falar sobre esse significado. Isso ficou para um outro momento. Aqui, ela indica futuro. Como assim indica futuro? Ela transforma o verbo seguinte em futuro. Ela não tem um significado aqui sozinha. Muita gente pensa que é vou, e muitas vezes a gente traduz mesmo como vou. Então, se eu pensar aqui na frase traduzida, ó, vocês tentarão. Então, lembra que eu falei que o try é tentar? Aqui ele está no futuro, ó, tentarão. Mas eu poderia falar, vocês vão tentar. Não poderia? Porque dá na mesma, certo? O que importa pra gente aqui não é a tradução. Não é você saber o que o will sozinho quer dizer em português. É você entender que o will, numa frase como essa, transforma a frase no futuro. Mais especificamente, transforma o verbo seguinte na forma futura. Então, will try, transforma o verbo try em tentarão. Então, you will try, vocês tentarão to learn, aprender. Então, o que é esse to aqui? Por que ele está aqui? Ele está aqui só para dizer que esse verbo aqui, que é o learn, aprender, está no infinitivo. O infinitivo é no português, é aquela forma dos verbos que aparece com ar, ir, or no final. Eu faço esse R paulistano toda vez. Ar, ir, or. Certo? Que eu sou de São José do Rio Preto. Lá nós fala porta, porteira, portão. Porco. Beleza? Então, verbos terminados em ar, ir, or. Falar, correr, sorrir, opor. Essa forma do verbo é o infinitivo. Não é falei no passado. Não é falarei no futuro. Não é falava. Não é falo. Não é falaria. Não é fala. É falar. Beleza? E com aprender é a mesma coisa. Não é aprendi. Não é aprenderia. Aprenderei. Não é aprendo. Não é aprende. É aprender. Por isso, to learn. Aprender. Vocês vão aprender. Vocês vão tentar aprender. You will try to learn more shapes. Mais shapes. You'll try to learn. Certo? Já entendeu já. You'll try to learn the diminished. As diminutas. And then. E depois. E daí. E aí. Lembra do then? As aumentadas. The augmented. Também. As well. Mais duas palavras que funcionam juntas para formar uma ideia completa, que no português a gente fala também. Muito bem. Próxima frase. So here we go. So here we go. Então, so here we go. Vamos lá. Olha só como você tem que realmente abraçar a forma como se diz as coisas no inglês e não ficar procurando uma tradução. Here é aqui, não é lá. We somos nós e go é o verbo ir. Como que eu traduziria isso daqui ao pé da letra? Aqui nós vamos. Não faz sentido, né? Por isso, vamos lá. Here we go. Próxima frase. A major.
Muito bem. Complexo esse acorde. Olha a cara dele de complexo. Ó. Vou escrever aqui. Complexo. Complexo. Tô bem. Foco. You know this one, right? A major. Vocês conhecem this one. Essa. Eu diria esse, vai, porque é esse acorde, certo? Mas veja só, aqui tá this one. Se eu fosse traduzir this one ao pé da letra, seria esse um. Achou estranho? Na aula 2 com o John Petrucci, eu falei sobre isso em mais detalhe. A aula 2 está na plataforma. Mas, resumidamente, sabe quando você aponta alguma coisa no português e você não fala daquela coisa? Como, por exemplo, aqui, ele fala, vocês conhecem esse. Esse o quê? Esse acorde. Né? É disso que ele está falando. Vocês conhecem esse acorde. Só que como ele fala só esse, então no inglês eles vão falar this one. Pô, mas não faz sentido. Pois é, tem que dar uma acostumada. Leva um tempinho. Mas se você for lá na English Jam, você vai ver tanto isso aqui que é impossível você não acostumar. Beleza? Então, you know this one. Vocês conhecem esse. Right? Certo? A major. A maior. Vou colocar lá aqui, vai. Lá maior. Não sei, não estou acostumado a ver as pessoas falando em português A maior. Próxima frase. But then, instead of playing all those notes, we're gonna play only the triad, 3 notes, right? But then, mas aí, então but é mas, o then você já viu bastante, né? Aí, instead of, em vez de playing, tocar, você que está um pouquinho mais avançado, talvez olhe aqui e fale assim, mas, pô, com esse ing aqui não tinha que ser tocando? Pois é, não tem que ser tocando, porque o playing só está nessa forma por causa do instead of. O instead of exige que o verbo que venha na sequência venha com o ing, sacou? Começa a pensar nas palavras não isoladamente, mas em conjuntos de palavras. Que você vai ver que você vai entender com muito mais facilidade. Você vai aceitar com muito mais facilidade que o inglês é diferente do português. Instead of playing, em vez de tocar all of those notes, todas essas notas, all of those, quer dizer todas essas, all pode querer dizer tudo. Ele tem essa ideia de tudo. Então, se eu for pensar o pé da letra aqui, é tudo de esses, essas. Fica bizarro, né? Não faz sentido. Então, faz assim, ó. Só acostuma que isso aqui tudo quer dizer todas essas, todos esses. All of those, certo? All of those notes, todas essas notas. Instead of playing all of those notes, em vez de tocar todas essas notas, we're gonna play. Aqui, mais uma vez, eu corrigi na pronúncia já, né? Ele fala we gonna play, ele não usa o verbo to be ali. We're, que é we are gonna play. Nós vamos tocar only, apenas, the triad, a tríade. 3 notes, 3 notas, right? Certo? Certo ou não? Bora para a próxima frase, então. And then we're gonna play in this open format. And then we're gonna play, mais uma correção aqui, né? We're gonna play, we are gonna play, we're gonna play. Nós vamos tocar in this, nesse, mais um caso aqui em que a gente junta as duas palavras, né? Em este, que juntos viram neste, ou ainda no inglês, in this open format. Formato aberto. E próxima frase, então. Instead of playing. Instead of playing, já vimos instead of, certo? Instead of, em vez de playing, tocar. Pirurum, ele faz ali as notas, né? Tonic, right? The root. Tonic, right? Tônica, certo? Bom, mas tônica não é root? Sim, e pode ser tonic também, right? Certo? The root, a tônica. Então, né? Falei que podia. Vai confiar em mim ou não vai? É isso, né? Third, vamos lá. Third and fifth. Third and fifth. Third, terça and fifth e quinta. E próxima frase. We're gonna play root, fifth, and the third in a different octave. We're gonna play. Ó, a correção aqui, ó. We're gonna play. Nós vamos tocar root, a tônica, fifth, quinta, and the third, e a terça, em uma. Olha só como in realmente é em. Eu junto com a, vira em uma. Eu poderia dizer ainda numa, né? Numa, porque em mais uma é numa. Mas beleza, vou deixar em uma. Different octave. Oitava diferente.
Legal ver como umas palavras realmente são parecidas com o português, né? Mas não se deixe enganar, porque tem muita palavra que é parecida, mas é o que a gente chama de falso cognato, que são palavras que parecem com palavras do português, mas querem dizer outra coisa. Eu tenho a leve impressão de que eu cuspi na lente da câmera. E aí, tudo bem? Já se inscreveu no canal? Escreve aí. Próxima frase, então. Then the root we move to the third, the fifth we move to the root, and the third we move to the fifth. Then, daí, the root, a tônica, we move, movemos. Ué, mas aqui tem duas palavras. É que we somos nós. Nós movemos. Nós movemos. Mas aqui no português deixei só movemos, porque movemos só pode ser nós, certo? We move. É que no inglês eu não posso falar move. Não posso. Porque move não me indica quem é o sujeito. Diferente do português. Quando eu falo movemos, o verbo já está me dizendo que somos nós. No inglês, não. No inglês eu preciso que o sujeito me diga que o sujeito faça o quê? Que o sujeito esteja na frase. Pronto. Então vou botar ele de volta na frase lá. Pronto. The root, a tônica. We move, movemos. To, para. Então aqui o to tem a ideia de para. The third, a terça. Como que eu vou saber que o to tem a ideia de para? Você tem que observar se na frase existe uma ideia de direção. É uma ação que é direcionada. Então, eu vou mover, sacou? Para. Um outro exemplo seria, eu vou para algum lugar. Então, eu vou para a casa da minha mãe. I'm going to my mom's house. Então, tem um to aqui. Pensa no e-mail. Se você escreve e-mail, você já viu, em algum momento da sua vida, você já viu que tem lá from, que indica a origem do e-mail, ou seja, você, o seu e-mail, e o to, que é para quem o e-mail vai. Ou então, vamos supor que você vai viajar de avião, você está lá no aeroporto, e aí está lá mostrando de onde para onde vai o avião. Então, de onde vai estar from, sei lá, São Paulo. E para onde é to, sei lá, Florianópolis. Sacou? Então, o to aqui tem essa ideia. Para, porque você vai mover para to the third, para a terça. The fifth, a quinta, we move, movemos to the root, para a tônica. E a terça, movemos to the fifth, para a quinta. E bora para a próxima frase. Then you have this shape here. Then you have this shape here. Então, daí, né? Então, you, você, have, que é o verbo ter, tem, você tem, you have, this, esta, shape. Aqui foi traduzido como forma. E realmente é forma, tá? Se você pensar na escala, é a forma da escala, certo? Ou ainda, né, no caso desse vídeo aqui, a forma da tríade. E sabe quando a pessoa fala que ela tá no shape? Ela tá em forma, sacou? Aposto que você não tinha se ligado essa. Se eu fosse você agora, eu deixava um like. Se você não deixou ainda, você é um vacilão, porque você está aprendendo muita coisa aqui. Here, aqui. Então, beleza. Then you have this shape here. Então, você tem essa forma aqui. Eu vou colocar esse shape para uma questão de vocabulário específico para guitarristas, né? Aí tá bem. Vamos para a próxima frase, então. And then if you do the same thing, the third to the fifth, the root to the third, and the fifth to the tonic. And then if you do the same thing, and then... E então, if you do, se você fizer, do é o verbo fazer, certo? Se você fizer, if you do, the same thing, a mesma coisa. Então, same tem essa ideia de mesmo, mesma, beleza? Então, quando eu tenho o the na frente, vai ser a mesma, ou o mesmo. No caso, é coisa, então, a mesma coisa. The same thing. The third, a terça. To the fifth, para a quinta. The tonic, ou the root, a tônica, to the third, para a terça, and the fifth, e a quinta, to the tonic, para a tonic, tônica. E você vê que ele usa, né, o root e tonic na mesma frase para dizer a mesma coisa. Então, se acostume com esses termos. E a próxima frase, bem curtinha, so we have. Ele interrompe porque ele vai mostrar, né, o que a gente tem. So we have. So we have. Então temos, mais uma vez, o we aqui precisa estar na frase, no português não precisa, mas a gente pode colocar aqui, né? Então nós temos, vou colocar aqui só para facilitar a visualização, e ele toca ali e fala, then finally, então finalmente,
Then finally, E a próxima frase? that's it. That's it. That's it. Uma frase muito simples, mas que muita gente confunde, que quer dizer, é isso. Como que eu vejo muita gente falando is this, assim ó, is this, que é a tradução literal da frase é isso, porque is é o verbo ser, ou seja, é, e this é isso. Is this. Só que, gente, não é assim que a gente fala, tá? Quando você quer dizer assim, ó, é isso, você fala that's it. That's it. E bora para a próxima frase, então. Then we can try with the minor triad. Vai ficar triste agora, hein? Then we can try with the minor triad. Then, então, daí, né? Daí, vou colocar aqui daí. Acho que foi melhor. Daí, we can, podemos, nós podemos. Você já deve ter percebido que can é o verbo poder aqui, né? Try, tentar, podemos tentar. Pô, mas aqui tá no infinitivo. Por que aqui não tá com o to? Não teria que ser we can to try? Nesse caso, não, por causa do can. Tá? O can permite que a gente use o próximo verbo no infinitivo sem precisar ter o to. Na verdade, no inglês, a gente não consideraria esse infinitivo. Na verdade mesmo, eu não faço ideia do que consideraria. E quero que se dane. Para mim, o que realmente é importante é que você grave na sua cabeça que com o can, eu não preciso colocar to antes do próximo verbo. É só can try, não can to try. Pode tentar, ou podemos tentar. Can try. Então, then we can try, daí podemos tentar, with, com, the minor triad, a tríade menor. Ele bate lá a tríade menor. Beautiful, right? Beautiful. Beautiful, yeah. Beautiful. Beautiful, right? Lindo, certo? Beautiful, beautiful. Lindo, lindo. Ok? Ele vai falar ok depois, né? Okay? Falei que ele ia falar depois? Aí, ó. Falou. Ah, cara. Que a gente entrega, né? Quando promete, a entrega vem. E próxima frase. Now we can do the same thing. Now we can do the same thing. Now we can do the same thing. Now, agora, nós, can do. Aqui, ó. Mais uma vez, não preciso falar can to do. É só can do mesmo. Podemos fazer the same, a mesma thing. Coisa. Now we can do the same thing. I'm just gonna show you in a different place here using this A. I just gonna show you. Novamente, tem aqui um errinho, né? I'm just gonna show you, que ele deveria ter falado ali, né? I'm just gonna show you. Esse just aqui tem essa ideia de só. Ele pode ser usado para outras coisas também, com um significado diferente, mas aqui nessa frase ele quer dizer só. Eu só vou mostrar, I'm just gonna show you, para vocês, para vocês, em um different place, lugar diferente. Here, aqui, using this a, usando este lá. Agora sim, veja só, using tá com ing aqui, ó. Então é usando. Por quê? Porque nesse contexto faz sentido, certo? Tem que pensar no contexto, não pode olhar para a palavra e falar, pô, é no gerúndio. Se não fizer sentido ser no gerúndio naquela frase, então não é, certo? E a próxima frase que ele fala, so we have, ele vai tocar mais um pouquinho, depois ele fala and minor. Primeiro ele toca primeiro maior, né? E depois ele vai tocar menor, ele fala and minor. Então temos so we have and minor e menor. So we have and minor. E aí ele diz, by the way, you can download the PDF with everything here so you can slowly learn those shapes and apply into your own songs. By the way, aliás, é isso que quer dizer. Sabe aquela música do Red Hot? By the way, é isso que quer dizer. Aliás, a propósito, you can download, vocês podem baixar. E aí repara aqui no português, download é traduzido como baixar. Mas às vezes no português a gente fala fazer o download. A gente faz muito isso com verbos do inglês. A gente pega o verbo do inglês e coloca o verbo fazer na frente dele no português. No caso de download, a gente tem uma palavra que a gente também usa, que é baixar. Então aqui foi traduzido como baixar. Vocês podem baixar, you can download. Reparem no can mais uma vez, não precisa ser can to download, só can download. The PDF, o PDF, with, com everything, tudo, here, aqui. So you can, para que possam, ou para que vocês possam. Also, aqui com aquela mesma ideia de finalidade, para que, é isso que o so quer dizer aqui, ó. Vou até marcar ele, ó. Para que you can, vocês possam slowly learn, aprender lentamente.
Slowly é lentamente. Slow é lento. Com LY no final, lentamente. E learn é aprender. Então, slowly learn quer dizer aprender lentamente. Those shapes, esses shapes, and apply it. Aplicá-los in your own songs. Into your own songs. Into, a gente vai pensar nele como em aqui. Ele pode querer dizer outras coisas. Porque into tem uma ideia de dentro. Ah, então into é dentro. Não, não é. Essa não é a tradução de into. Essa é a ideia de into. É igual quando eu falo, eu estou em casa. Quando eu falo esse em, você entende que eu estou dentro da minha casa. Pode ser no quintal, pode ser numa área aberta. Mas eu estou dentro dos muros da minha casa, das paredes da minha casa, sei lá. Né? Então, no português, o em tem essa ideia de dentro. Ou pode ter essa ideia de dentro. Não necessariamente tem. Agora, o into necessariamente tem, minto, não necessariamente não, mas tem essa ideia de dentro também. Pode ter outras ideias, mas tem essa ideia de dentro. Eu gosto de me precaver quando eu estou prestes a ditar uma regra sobre alguma coisa do inglês e falar que podem haver exceções. Sempre pode, gente. Sempre pode, tá? Então, quando eu falar assim, ó, isso aqui tem, a regra é essa aqui. Tenham aí uma pulguinha atrás da orelha que diz que ó, pode ser que não, tá? Tem vezes que sim, tem vezes que é regra, aquela é a regra. E pronto, nada muda. Mas, para muita regra, tem exceção, tenham sempre isso em mente. Então, into, em, your, suas, own, próprias, songs, músicas. Mas músicas não seria musics? Assim, ó, musics. Não seria. Primeiro porque music não vai no plural, a gente sempre usa música music no singular. E segundo que music é um termo geral para falar sobre a música, não sobre uma música. Quando você fala sobre uma música, é song, ok? Então aqui está no plural, songs. Ah, e olha só, esse aqui é o pronome objeto que a gente vai falar na segunda aula. Apply it. Aplicá-los. Aqui, na verdade, gramaticalmente, mais uma vez, seria um errinho dizer apply it, porque it é singular. Então, seria equivalente ao dizer aplicá-lo. Só que como ele está falando de shapes no plural, eu preciso dizer aplicá-los. E no inglês, em vez de it, aqui eu teria que dizer them. Apply them into your own songs. Porque o them é plural. O them é esse los, certo? Eu vou deixar o it aqui porque foi como o Kiko falou. E bora para a próxima frase. Yeah, great stuff. A major and A minor. Yeah, sim. Você consegue imaginar alguém assim, ó? Sim. Eu falaria, sei lá, great stuff. Coisas ótimas. Essa tradução ficou um pouco formal demais. Great stuff soa mais como coisa boa, certo? Porque great é uma palavra que a gente usa para indicar que uma coisa é boa, great. Quando alguém faz alguma coisa que é legal, você fala great. E stuff é um termo informal para coisas, no plural, tá? Não diga stuffs. Aliás, se você disser stuffs, tem um tom meio cômico, assim, é um jeito engraçadinho de falar, vamos dizer. Só que tem contexto para você usar isso, né? Nessa frase aqui não ficaria bom great stuffs. A major, Lá maior, and A minor, e Lá menor. Kind of covering a good chunk of the neck, right? Kind of covering, meio que... Então esse kinda tem essa ideia de meio que... É muito comum, tá? Se usar isso aqui para falar meio que covering, meio que cobrindo. Aliás, é comum a gente escrever isso daqui dessa forma, tá? Não é ortograficamente a forma mais correta, mas é muito comum a gente ver escrito dessa forma em textos mais informais. Essa expressão em si é uma expressão bem informal. Eu não consigo imaginar uma pessoa falando um assunto super sisudo, assim, sério, falando kinda, make of, é como se fosse de. The é como se fosse o. De mais o vira do. Of the neck, do braço. E veja só, neck no inglês quer dizer pescoço e não braço. Braço é arm. Então, em tese, seria assim, ó, the arm. Mas eles não falam assim sobre o braço da guitarra, eles chamam de neck. E veja só, né? Como a gente no português chama o braço de braço, a gente chama a parte da frente ali de mão. E no inglês, como que eles chamam? Você deve saber que eles chamam de headstock. Headstock. Não sei exatamente agora, pensando rapidamente, o que quer dizer stock nessa palavra, mas head, eu sei que é cabeça. Então você tem o pescoço da guitarra e a cabeça da guitarra. Right? Certo? Então vamos para a próxima frase. And now, let's try to play like a chord progression using this sound, this technique, the open triads. And now,
E agora, let's. Esse let's aqui, ele é a junção de duas palavras. Let us. Us, resumidamente, somos nós. Não é exatamente isso, mas beleza. Somos nós. Para todos os efeitos, nós. Então, e o let, ele tem uma ideia de deixar, no sentido de permitir. Então, quando você fala let's, é como se você dissesse deixe-nos. Eu imagino que a raiz dessa palavra lá atrás, a origem dessa palavra lá atrás na história, deve remontar a alguma coisa de realeza, sabe? Lá, a coroa britânica. Let us try to play. Let us try to play. É quase como se eu dissesse assim, tentemos tocar, sabe? Soa super formal. Mas no inglês não. No inglês essa expressão é super comum e a gente usa ela para fazer um convite, assim. Quando você fala vamos, você fala let's try, let's go. Sabe, já ouviu isso? Isso aí você já ouviu, né? Let's go. Vamos, bora. Let's go. Ao pé da letra mesmo, let's go seria vamos ir, porque você tem o go, né? Let's go. Go é ir. Então seria vamos ir. Mas não é. Porque a gente não traduz as coisas ao pé da letra. Você tem que pensar na expressão como um todo. Let's go. E let's try. Vamos tentar. Lembra que eu falei do try mais cedo? Com a ideia de experimentar? Pois aqui ele realmente é tentar. Let's try, vamos tentar, to play, ó, to aqui, ó, let's try to play, tentar tocar, ó, terminado em ar, infinitivo, let's try to play, like, como, bom, like não é gostar? Pode ser, mas aqui não, então like, como, uma chord progression, progressão de acordes, mais uma inversão importante aqui, chord, acordes, progression, progressão. Usando this sound, esse som, this technique, essa técnica, the open triads, as tríades abertas. E próxima frase. So let's say if I want to play A minor, then D minor, then E major. So let's say, let's aqui de novo, ó. Só que aqui ele não tem essa ideia de vamos. Quando você vê o let's usado com a palavra say, com o verbo say, geralmente ele tem essa ideia aqui, ó, digamos, let's say, digamos. Pô, mas aí tá me confundindo. Calma, respira, tá? Você vai ter que ver vários exemplos para você conseguir entender. Mas com relação ao let's, saiba disso. Na maioria dos casos, ele tem essa ideia de vamos fazer alguma coisa. Let's do something. Ó, foi isso aqui que eu falei agora, ó. Let's do something. Vamos fazer alguma coisa. Do é o verbo fazer, né? Something é alguma coisa. Então, let's do something. Vamos fazer alguma coisa. Então, na maioria dos casos, o let's tem essa ideia de vamos, tal. Agora, se você vê ele com o say, geralmente, não é sempre, mas na maioria das vezes, é essa a ideia, digamos. So, então, let's say, digamos, if I wanna play. Se, if, eu, wanna, que é aquele want to, que a gente viu lá no comecinho, certo? Se eu quiser play, tocar. Olha só, deixa eu falar mais uma coisa. Esse to aqui, ó, a gente junta ele com want, mas na real ele é o infinitivo, ele junta com o play. Olha o infinitivo aqui, ó, tocar, terminando com ar, certo? Então, if I wanna play, se eu quiser tocar A minor, Lá menor, then D minor, depois, ou daí, D minor, Ré menor, then E major e depois Mi maior. A good 4-5-1 in the key of A minor. A good 4-5-1 of A minor. A good, bom 4-5-1. 4-5-1. In the key, na tonalidade, novamente. In the, junto, né? Em a, vira na. Key é a tonalidade. Vocabulário muito bom aqui para você, né? Of A minor. De Lá menor. E na próxima frase curtinha, so we have, então temos. So we have. Isso porque ele falou que ele não ia complicar, né? O cara debuiou aqui agora. So try to improvise using different chord progressions, different shapes. So try to improvise. Então, try, tentem to improvise, improvisar, usando different chord progressions, diferentes progressões de acordes, different shapes, diferentes shapes. Download the PDF, leave your comments, subscribe to the channel, and see you in the next video. O cara é um youtuber nato. Download the PDF, baixem o PDF, leave your comments,
deixem seus comentários. Leave é o verbo deixar. Repare que mais cedo eu falei do let. O let é deixar no sentido de permitir. Leave é no sentido de largar mesmo. Ele pode ser também no sentido de sair fora de algum lugar, de deixar algum lugar. Leave. Você está bravo com alguém que você quer mandar a pessoa embora, você fala leave now, agora, né? Ou então pode ser leave, então deixar o celular em cima da mesa. Leave the cell phone on the desk, certo? Então, leave your comments, deixem seus comentários. Subscribe to the channel, inscrevam-se, é o subscribe, to the channel. To não é no, né? Você já deve ter observado e falado, poxa, aqui tá um pouco estranho. A opção pelo no aqui é só porque essa é a forma como a gente fala no português. Só que no inglês, quem se inscreve to alguma coisa, não in alguma coisa. Subscribe to o quê? The channel, o canal. And see you, vejo vocês no next, próximo vídeo, certo? E olha só, aqui para baixo tem um materialzão muito legal para você ver as diferenças entre o will e o going to, que a gente falou mais cedo. Então, o que você vai fazer agora para você fixar o que você aprendeu aqui hoje e não esquecer mais? Você que ainda não é membro lá na English Jam, vai baixar o PDF que eu deixei gratuitamente aqui na descrição e nele você vai ter a revisão de tudo que a gente falou aqui hoje, além daquela explicação rápida sobre o will e o going to, feita especificamente para você que é músico. E você que é assinante, já sabe como funciona, baixa o PDF de leitura, acessa os áudios da maneira que for mais conveniente para você e sai praticando, seguindo o método que você aprendeu assim que você chegou na plataforma. E em breve, as aulas aprofundadas sobre a gramática, o vocabulário e a pronúncia do texto desse vídeo aqui já vão chegar lá na plataforma para você também. Se você ainda não é assinante, quer saber mais, tem link na descrição. E não perde a mamata, cara, de 89 por 18,98. É uma promoção que você não vai ver mais aqui depois de agosto. E corre, porque eu só consigo absorver 100 pessoas por esse valor, que senão o volume de trabalho aumenta muito. E aí, além de ficar pobre, eu fico doido. Fechou? Beijo no coração and let's shine!